Aleluia. Pastor Carlinhos, muito obrigado, viu? Estou muito à vontade, eu quero cumprimentar todos. Primeiramente, boa noite a todos, a paz de Cristo Jesus. Nessa noite eu agradeço a Deus pelo convite do Ministério de Famílias, MIFADEF, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza, na pessoa do pastor Soares, vice-presidente dessa denominação. Agradeço ao Senhor pela vida do diácono Maico, da sua esposa, e especialmente agradeço ao pastor Carlos, nosso querido pastor Carlinhos, presidente da igreja, e todos que fazem a Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza, aqui em Messejana. Eu quero justificar a ausência da pastora Rogéria Viana, que é minha esposa. Nós somos pastores ali no Vicente Pinzon, da igreja presbiteriana Jerezim. É uma família de famílias, e ela teve que substituir o meu filho, que também é pastor, e estaria pregando hoje para que nós pudéssemos estar aqui. Então, como ele adoeceu, ela teve que ficar, e nós estamos aqui para pregar a palavra, mas agradecendo ao Senhor e pedindo a compreensão de todos vocês. Peço no amor de Cristo Jesus que vocês nos compreendam e que nos perdoem, tá certo? Por gentileza, abra a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 6. Eu costumo dizer, senhores pastores e irmãos aqui da Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza e Messejana, eu sou o único pastor que nasceu 3 vezes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu nasci no dia 12 de junho de 1965, eu nasci no final do ano de 98, quando recebi Jesus como meu Salvador, e nasci no dia 6 de julho do ano de 2021, quando saí do hospital Antônio Prudente, vivo, depois que acometi de Covid grave, passei 55 dias ali na UTI, fui entubado 2 vezes, foi feito em mim 2 tráqueo, fui levado a coma induzido, e todos os médicos reuniram a minha família e disseram que era para preparar o velório, mas eu estou aqui nessa noite glorificando ao Senhor Jesus, né? Jesus me deu mais uma chance. Se é para Jesus, a gente pode aplaudir com gosto, viu? Obrigado, Jesus. Obrigado pela honra de estar na tua casa. Todos encontraram verso 6 de Deuteronômio 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e também quando se levantar. Pode sentar, igreja. Diga amém, Jesus. Um dos temas mais difíceis da atualidade de se pregar é justamente o que nós vamos falar nesta noite. É sobre família. A família instituída por Deus, ela tem sido menosprezada, afrontada. A família instituída por Deus tem sido ridicularizada, perseguida, dilacerada. Pode-se dizer, inclusive, pastor Carlinhos, que em muitos púlpitos já não se prega mais sobre a família instituída por Deus, a família que nós chamamos de família tradicional. A lei hoje é muito rigorosa para todos os cristãos que trazem à luz para a sociedade o modelo de família que o Senhor instituiu. Agora, nós como pais, e eu creio que a grande maioria de vocês aqui são pais, né? Desempenhamos um papel altamente influenciador na vida dos nossos filhos. O ensino da palavra de Deus aos nossos filhos é uma dedicação diária, e é algo que nós precisamos entender, porque a falta de educação sobre Deus vai levar os nossos filhos para uma área de conflito sobre religiões. Então, sobre os pais, sobre o avô, sobre a avó, sobre um tio, sobre a pessoa que está com a responsabilidade de educar, de instruir uma vida, não pode haver timidez em se falar de Deus.
Os pais são instituídos pelo Senhor para transmitir fé para os seus filhos. E o sermão desta noite é o tema deste movimento sobre família aqui na igreja, é restaurando o altar da família. Olhe para essa pessoa que está perto de você e diga assim: é tempo de restaurar. É tempo de restaurar o altar da nossa casa. Você sabe de uma coisa? Nós pais não devemos deixar de instruir e não devemos de cumprir as nossas responsabilidades. Reverendo Itamar Pinto Bandeira, o meu pastor, que já está na glória, ele dizia sempre isso para mim: meu filho, por falta de um grito se perde uma boiada. Muitas vezes, por falta de um posicionamento dos pais, estamos perdendo muitos filhos. Essa tarefa de educar é uma tarefa muito especial dada por Deus, e nós precisamos estar nos preocupando, porque uma das coisas que eu ouço muito, Diácono Maico, é que as pessoas falam assim: a igreja tem obrigação de educar o meu filho, a escola tem obrigação de educar o meu filho. Não, a igreja, ela é uma bússola, ela vai levar os filhos a uma questão de entender o que é Deus. As escolas, elas vão instruir os nossos filhos na questão do conhecimento acadêmico, elas vão preparar os nossos filhos para uma realidade profissional, mas o dever, a tarefa, a obrigação de educar os filhos está sobre a batuta dos pais. Por isso nós precisamos entender que essa responsabilidade dada por Deus para cuidar dos nossos filhos, nós não podemos abrir mão. É muito interessante quando nós terceirizamos a responsabilidade da educação dos nossos filhos, mas quando nós fazemos isso, há uma grande responsabilidade também para o resultado daquela educação. Por isso, se você é pai, se você é mãe, se você é avô, avó, você é responsável para educar uma criança ou um jovem, não tenha temor sobre isso. Deus te escolheu sabendo que você tem condições de trazer toda a instrução para o teu filho conforme a vontade dele. Preste atenção, porque nós temos alguns ciclos de vida e muitas pessoas sabem, todos nós sabemos, obviamente, 3 ciclos fazem parte da nossa vida. Quando somos crianças, é o período da infância. Quando temos uma certa idade que chamamos de pré-adolescência ou adolescência, e quando estamos adultos, é atemporal. A responsabilidade dos pais é atemporal. Em todo tempo nós precisamos estar instruindo os nossos filhos, educando os nossos filhos, porque é uma missão dos pais instruir e educar cada filho que o Senhor nos deu como herança. Eu sempre falo nas minhas palestras para a família que nós precisamos estar muito atentos com o que o mundo está ensinando para os nossos filhos. É um absurdo a violência de tantas ideologias, né, de tantos conceitos, de tantas coisas que estão sendo trazidas à luz por diversas partes da nossa sociedade, confrontando justamente a educação dos nossos filhos. Um dos fatores que afastam os nossos filhos da presença de Deus é quando nós, como pais, independentemente de ideologia, independentemente de qualquer fator, uma das coisas que nós perdemos o contato com os nossos filhos é quando o pai e a mãe só pensam em trabalho, só pensam em juntar recursos. A prioridade de muitos pais e muitas mães hoje é ganhar dinheiro. Não, mas vamos contratar uma babá para cuidar dos nossos filhos. É ela quem vai educar, sem nada contra as babás. Ah, mas vamos pedir para minha irmã para cuidar dos nossos filhos. Vamos pedir para a mamãe. Meu filho, minha filha, você casou, não casou? Você tem filhos, não tem? Quem tem que educar teus filhos é você. A preocupação de ganhar dinheiro, de juntar dinheiro, está fazendo
que aconteçam desconexões da relação dos pais com os filhos. E aqui eu não estou pregando para você ser preguiçoso e ficar em casa cuidando de menino, de menina, não. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Nós não podemos ser escravos do trabalho. Nós não podemos abrir mão de educar os nossos filhos na ânsia de ganharmos dinheiro e guardar dinheiro. Mas olha, tem dinheiro que não compra a restauração de um filho e de uma filha. Deus instituiu, te deu essa autoridade. Os pais não devem visar as questões financeiras e outras questões e menosprezar os seus filhos. Devemos depender de Deus. Devemos acreditar que Deus nos dá forças e nos dá capacidade de promovermos a melhor educação para os nossos filhos. No livro de 1 Timóteo, Paulo fala, no verso 9 e 10 de Timóteo, 1 Timóteo 6, com relação aos pais que querem largar os filhos e ganhar dinheiro. Os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em armadilhas, em desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Eu conheço muitas famílias ricas, onde o pai não fala com a filha, nem com o filho, onde o filho não respeita o pai, porque na hora que era para educar, na hora que era para estar conversando, na hora que era para instruir, os pais estavam fora. E é por isso, muitas vezes, irmãos, que acontecem coisas que não deveriam acontecer com os nossos filhos. Porque quando você perde o foco de educar, de instruir, de redarguir, de construir caráter, de mostrar o caminho certo, quando você perde esse foco e se preocupa mais com outras coisas, você está deixando a sua missão de lado. Por isso os pais devem dar bons exemplos, devem deixar marcas profundas na vida, não só dos seus filhos, mas também em toda a família. Restaurar altares destruídos na família vai requerer de nós disposição. Em primeiro lugar, os pais ensinam mais pelo exemplo do que pelas palavras. Você pode repetir um discurso, ou você pode repetir um conceito, quantas vezes você quiser, mas se você não for exemplo para os seus filhos, não vai adiantar de nada. Os nossos filhos aprendem muito mais com os nossos exemplos do que com aquilo que a gente fala. E aí eu preciso trazer a memória que dos pais, você se lembra o que você observava no seu pai, na sua mãe, porque isso fez com que você formasse o seu caráter. Para nós pais educar os filhos, nós vamos ser impulsionados a nos espelhar naquilo que nós aprendemos. Então, se abrirmos mão de ensinar os nossos filhos, de educar os nossos filhos, como será a vida deles? O apóstolo Paulo, mais uma vez, vai afirmar aqui em 1 Coríntios 4, 6, para que o nosso exemplo vocês aprendam, para que o exemplo dos pais possam trazer para os filhos uma reflexão de realidade, para que o exemplo de nós pais possamos influenciar, os nossos exemplos possam influenciar a educação dos nossos filhos. Pais devem estar caracterizados, vestidos, devem brilhar na vida do seu filho com integridade. Todo bom pai, toda boa mãe, todo bom avô, toda boa avó tem que ter integridade de caráter. Não podemos ser falsos, não podemos deixar que o ambiente de amor, tem muitas pessoas que falam assim: eu gosto do meu pai porque meu pai nunca me corrigiu, nunca me bateu. Ei, o ambiente de amor
Tem momento de alegria, tem momento de aprendizado, tem momento de confraternização e tem momento de correção também. Quando nós amamos o nosso filho, a gente chama o menino ou a menina e explica para ele o beabá, bem direitinho. Porque a própria palavra de Deus manda que a gente faça a devida correção. E aqui eu quero, entre aspas, falar para os pais que se excedem. Não é isso que eu estou falando. Fecho aspas. Estou falando que nós devemos ter autoridade. Nós devemos corrigir os nossos filhos. Não estou falando aqui para você usar da violência para com seu filho. Nós precisamos ser íntegro. Integridade também está no domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito. Integridade na vida dos pais é falar a verdade, é ensinar sobre amor e dizer para o filho que um ambiente de amor não é determinado pela ausência de problemas, porque tem muito pai e mãe contando uma história de carochinha para os seus filhos, dizendo que a vida é bela, tudo é azul, tudo é uma maravilha e que não tem problema na vida. E a realidade dos fatos hoje é que se nós não abrirmos os olhos dos nossos filhos, eles vão entrar num mergulho profundo de depressão, porque o mundo jaz no maligno, mas não é no maligno como nós imaginamos, não. É com muito mais perversidade. Nós precisamos falar de problemas para os nossos filhos, mas dizendo para os nossos filhos que todos os problemas têm solução em Deus. Nós devemos alertar os nossos filhos para a realidade, e nós precisamos alertar os nossos filhos sobre momentos de aflições. Você sabe por que tem muito menino para dentro, introspectivo? Porque ouviu desde a infância: não tem problema, a vida é maravilhosa, tudo que quis sempre teve, nunca recebeu um não, todas as facilidades do pai e da mãe. Estão em depressão hoje porque descobriram na faculdade, descobriram na escola, descobriram na sociedade que o mundo não é assim. Pais que protegem, meu príncipezinho, minha princesinha. Isso traz um grande prejuízo na educação dos nossos filhos. Então esteja disposto a mostrar que o mundo, como o próprio Senhor Jesus disse, que no mundo teríamos aflições, mas meu filho e minha filha, tenha bom ânimo. Nós juntos como família, nós vamos conseguir passar essa situação. Juntos como família, nós vamos superar essas dificuldades. Juntos em Cristo Jesus, nós vamos viver um tempo novo. Não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca acabe. Você sabia disso? Os pais devem ser guias, bússolas para os seus filhos, educando, mostrando o que é a vida, mas também falando do futuro glorioso em Cristo Jesus, falando de eternidade, falando das coisas do reino de Deus. É preciso ser sincero, transparente, verdadeiro. Os filhos aprendem tanto a hipocrisia dos pais quanto a integridade dos pais, só observando. Não fique pensando que o seu filho não sabe quando você está mentindo. Ele sabe. Não fique pensando. Por isso o salmista diz no Salmo 41, no verso 12: por causa da minha integridade, tu me sustens, Senhor. A vida de um pai, de uma mãe, para cuidar da família deve ser pautada na moral e não pela aptidão da imoralidade. A vida deve ter traços de um caráter elevado, nobre, reto. Ei, acabei de falar que os nossos exemplos falam muito mais do que as palavras. O que seu filho vai aprender quando pegar você numa mentira? Ah, o papai mente, eu posso mentir. A mamãe mente, eu posso mentir também. A vovó, não, a vovó diz uma coisa, mas faz outra. Tia, não, tia diz que está aqui, mas está bem acolá. E é isso que vai influenciar
os nossos filhos. Então, tudo que é reto, de bom caráter, tudo que tem honestidade, deve ser uma marca de todos os pais. É necessário entender que a vida dos filhos é a extensão da vida dos pais. A vida dos filhos é a extensão da vida daquele que está educando. A vida dos filhos é muito importante para a gente estar desprezando, menosprezando, sendo relapso, descuidado. Ei, você não cuida da sua filha, pai? Vai ter alguém que vai chegar para cuidar. Você não cuida do seu filho, mãe? Vai ter alguém que vai chegar para cuidar. Uma das estatísticas tristes, que todos nós aqui temos acesso e sabemos, filhos de cristãos que quando chegam na universidade abandonam a fé, se desviam. Eu não vou dizer que a culpa é dos pais, mas que nós precisamos insistir em ensinar para os nossos filhos a nossa fé, os fundamentos da nossa fé, ensinar para os nossos filhos que o ambiente que ele vai frequentar é um campo minado, mas se ele se revestir de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a palavra, o cinturão da verdade, e se seus pés estiverem sendo colocados naquele lugar com o evangelho da paz, aquele lugar é que vai ser influenciado. Não somos nós, nem nossos filhos, que devemos sofrer a influência do mundo. Provérbios 22:6, muito conhecido de todos nós. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Deuteronômio 8, verso 6. Obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos e dele tendo temor. Filho de crente, quando é vida vênia, não é crente. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crente. Filho de crente tem que aceitar, tem que receber, tem que se converter, para dizer, sim, eu também tenho a mesma aliança que meu pai tem. Não adianta mamãe ser crente, papai ser crente, e você dizer, meus pais são crentes, mas eu não quero ser, mas eles são crentes. É uma coisa que eu preciso ensinar, não só para vocês, mas para quem está nos acompanhando. Espiritualidade não é hereditária. Espiritualidade é aprendida e depois é desenvolvida. Ensine o caminho, mostre a palavra, ore com seu filho, passe madrugada, converse. O problema é que hoje nós não temos mais tempo de conversar com os nossos filhos. São tantas coisas, são tantos afazeres, são tantos compromissos. Pastor, mas é porque o senhor sabe, né? Eu preciso bater aquela bolinha com os amigos, eu não sou de ferro. O senhor sabe, eu preciso dar uma volta. Meu irmão, eu não estou dizendo que você deixe de jogar bola, eu não estou dizendo que você deixe de ir ao cinema, não estou dizendo que tudo tem um tempo. E é importante esse tempo. Tem 15 dias que eu levei meu neto para a cidade infantil, aqui, bem pertinho da Unifor, naquela parte de eventos ali. Irmãos, eu consegui tirar o celular das mãos do meu neto. Jogou bola, fez pizza, fez sanduíche, fez bolo, brincou com as crianças, houve uma interação. Você sabe por que muitos pais estão perdendo seus filhos? E quando acordam o negócio já está feio? Porque quem educa o menino é o celular. Tira o celular dessa criança. Tira o celular desse pré-adolescente. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter um tempo. Ora, se para nós adultos, formados, né, o celular é uma armadilha, meu irmão. Se você cochilar, você perde 2, 3, 4 horas por dia vendo mensagem, TikTok, vendo não sei o que, entra ali, aí, meu Deus do céu. Será que o mundo não compreende que o Senhor Jesus está às portas? Nós estamos vendo um advento
de vários sinais da segunda vinda do Senhor Jesus para arrebatar e levar a sua igreja. Nós estamos vendo locais no mundo onde deveria estar chovendo e está fazendo sol. Você sabe qual foi a temperatura do Rio de Janeiro esse final de semana? Sensação de 60 graus. Eita, foi só um pedacinho da amostra do calor do inferno que apareceu ali naquela cidade, naquele estado. Tem gente morrendo. E a gente não pode perder tempo com celular. Meu irmão, você é um ser pensante, é inteligente. Para que você precisa ir? Você esquece dos filhos. Mas vamos lá. Lidar com o perigo, com os laços do inimigo, desviar-se do mal, do pecado, da corrupção. Devemos ir nessa direção. Os filhos aprendem com os pais a correr do mal ou, pasmem, a correr para o mal. Tem pai que está completamente perdido. Eu não quero dizer que seja você. Você está aqui numa conferência de família, num culto para a família, num culto maravilhoso, onde Deus está falando desde o começo, no culto onde Deus está instruindo. Não pense você que eu estou aqui para exortar a igreja, para doutrinar a igreja. Não, para isso tem o pastor Carlinhos, tem o pastor Soares, tem a liderança da igreja. Eu estou aqui para trazer uma palavra para a família e dizer para os pais o peso da nossa responsabilidade e falar para os filhos: filhos, respeita teu pai, menino, respeita tua mãe. Onde é que um filho vai tratar a mãe de você? Chamar o pai de cara. E aí, coroa, me dá uma graninha aí. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que chama o Senhor, o nosso Deus, de cara, de você, o homem lá de cima, o avatar. Ei, não. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele foi, Ele é e Ele sempre será a nossa bússola, o nosso sol. É o Senhor que leva os seus filhos a educar essa geração perdida. Uma geração perdida, corrompida no falar, no vestir, no agir. Segundo lugar, no processo de restauração do altar da família, os pais devem preocupar-se em influenciar positivamente os seus filhos. Eu vou ler Provérbios 22, 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não vai conseguir se livrar deles. Os pais devem influenciar positivamente os filhos. Eu sempre ouvi da minha mãe, quando eu fazia uma amizade nova, ou ela dizia assim: meu filho, que bom que você conheceu essa pessoa. Aí eu: bacana, mamãe. Ou então quando ela olhava para mim e falava assim: essa pessoa não presta. Aí eu dizia assim: não, mãe, essa pessoa presta. Você sabe aquela coisa quando a mãe diz uma verdade, e aí o filho, só para se contrapor ao que a mãe instruiu, fazia tudo contrário que a mãe dizia. Assim era eu. Se o meu pai se ele viesse com um contra-argumento, eu dizia: só porque ele está argumentando eu vou fazer diferente. Mas isso aí, eu não conhecia Deus, faz parte do meu passado. Agora, como é que eu posso pensar que uma criança, que um adolescente, que um jovem que fala: eu adoro o Senhor, eu sigo o Senhor, Deus é meu Deus, e trata a mãe com desrespeito, trata o pai com desrespeito? Ei, gente, vamos acordar. Não precisamos de rebeldia. Nós estamos combatendo a rebeldia, e os pais têm esse dever de influenciar os seus filhos positivamente. Ei, pai,
você não perdeu a autoridade de educar o seu filho. Ei, mãe, você não perdeu a autoridade dada por Deus de chamar sua filha e dar uns bons conselhos e até uns puxõezinhos de orelha de vez em quando. Mas a psicologia diz o contrário. Me permita aqui falar, eu não sou psicólogo, deve ter algum estudioso aqui, deve ter algum psicólogo ou psicóloga, né? Não, mas a psicologia diz que não pode mais. Você não pode nem aumentar a voz. Você imagina? Você tem que falar com o bichinho com muito carinho. Tá certo. A gente precisa de educação. Mas espera aí. Você acha que um menino rebelde, você acha que uma criança, uma adolescente que não te respeita, pai, eu estou colocando nessa condição. Aí você chega com todo, olha, bebezinho de papai, não faça isso não, bebezinho de mamãe. Sabe o que ele vai dizer para o pai e para a mãe? Vai dizer assim, ó, te manca, vai para lá, lá te respeito. Agora chama na conversa. Eu sou de uma época, eu tenho 58 anos, meu pai olhava para mim, eu já ia com as pernas tremendo, meu irmão. Vovó falava, vem cá, eu já estava lá. Você chama o menino uma vez, entra aqui e sai ali. Chama o menino outra vez, entra aqui e sai ali. Chama... Ei, menino! Dá para ouvir, né? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Diga assim, baixinho, diga assim, não grite, mas eduque. Diga assim, não seja violento, mas entre num processo de trazer a correção. Porque senão você vai perder esse menino aí. Você vai perder a sua casa. Você crê nisso, igreja? Agora o mais importante, pega na mão dele com força, peça licença. Diga assim, eu estou aqui falando que o pastor está mandando. Viu? Qualquer coisa tu fala com ele. Mas eu quero liberar uma palavra em nome do Senhor Jesus. Use a autoridade de Deus. Use a autoridade de Deus. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aplauda Jesus. Deus. Jesus é muito lindo. Os pais têm que ter tempo para manter uma relação de harmonia com os filhos. Os filhos precisam da presença dos pais. Nada neste mundo compensa a falta de tempo, de atenção, de carinho. Eu sei que tem muitos filhos aqui, talvez tenha, né? Assim falando, que foram abusados por pais, por tios, por primos, por irmãos, por algum parente. Ei, mas é um ponto fora da curva. O normal são os pais abençoarem, não abusar. O normal é a família abençoar. Para esses doentes que abusam de crianças, de jovens, de adultos, a gente tem os joelhos e a conversa com Deus, e também nós temos a polícia, a justiça. Irmãos, eu não quero nem me estender nesse fato. Eu peço a Deus que neste ambiente, neste lugar de família, não tenham pais violentos com suas esposas, com seus filhos. Que eu tenho um conceito de vida, pastor Carlinhos, e eu digo com toda tranquilidade. Eu quero ver se o camarada é homem. O camarada que bate em mulher, se acha muito homem. Eu quero ver se ele é homem, para ele pegar 3 policiais do raio. Aí eu digo que ele é homem. Vai, meu filho. Vai, porque você vai ver como é que a banda toca. É muito fácil, covarde, bater numa mulher. E eu espero que aqui essa palavra esteja sendo dirigida para quem... Eu espero que sinceramente. E sabe qual é o conselho que eu dou na igreja que eu sou presidente? Eu digo, irmã, a gente ora, a gente pede a Deus, mas também
Disque 100, ou então a delegacia de mulher, pode ir para lá. Eu não aliso, irmãos, porque eu acho uma tremenda covardia o homem que bate numa mulher ou espanca o seu filho, como se o filho ou a filha fosse um animal. Precisa nascer de novo, precisa nascer de novo. Bom, restaurando os altares da família, na promoção da união, na paz, na alegria, na felicidade. Você sabia que tem pais e mães que promovem a discussão entre os próprios filhos? Pais que têm um carinho a mais por um, não, esse aqui é meu filhinho predileto. Irmãos, muitas famílias destruídas por filhos prediletos. Ah, esse aqui, a primeira porção é dele, a primeira porção é dela. Você pensa que os filhos não observam? Então nós precisamos tirar de dentro da nossa casa, da nossa família, ciúme, inveja, intriga, coisas desproporcionais que nós fazemos por um e não fazemos pelo outro. Quando os pais promovem tratamentos diferenciados, eles não sabem, mas eles estão promovendo para dentro da família uma grande confusão. E um dia a conta vai chegar. Nem se preocupe, viu? Então você está aqui, você está num culto de família, ouvindo uma palavra para a família, e você tem os seus prediletos, tem vó que ama mais o neto X do que o neto do outro filho, que cuida mais de um e rejeita o outro. Você pensa que eles não vão perceber isso? Eles percebem. Ei, aplique o amor de Jesus, que é para todos, na mesma proporção, da mesma forma. Tem que amar o menor, o maior, o do meio, o ponto de aquele que veio agora sem você esperar e Deus permitiu que você engravidasse. Eu vi um bebezinho aqui, eu tenho certeza que esse casal aqui deve ter assim um tratamento muito especial para ela, né, para Lisa. É isso? De orar por ela, de abençoar. Eu tenho certeza que o pai, quando viu o bebezinho assim na barriga, né, orou, beijou. Foi ou não foi? Eita, meu Deus do céu. Porque isso é natural da gente. Proteger, amar. Então, irmãos, façamos a nossa parte. Precisamos construir as famílias e não destruí-las. Precisamos instruir e não abrir mão da responsabilidade. E para fechar, os pais devem se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos. Não só o sucesso profissional, não só a faculdade que eles estão cursando, não só isso ou não só aquilo. Não. Preocupe-se em ensinar os seus filhos questões espirituais, a ter uma vida espiritual. Os pais nunca podem passar para os filhos a ordem diferenciada. Você sabe qual é a ordem? A ordem primeiro é Deus, depois é família, depois é igreja e depois vem qualquer outra coisa. Quando a gente quebra esse princípio, dá problema, e aí a gente não vai conseguir mostrar para os nossos filhos a questão da salvação, falar de Jesus, falar do amor de Deus. Quantas famílias estão reunidas aqui nessa noite? Quantos pais estão aqui? Saibam vocês da grande missão que vocês têm de educar os seus filhos, de assumir o posto como sacerdote do lar, não abrir mão da sua missão, conduzir os seus filhos ao Pai Celestial, falar do amor de Jesus. Olha, eu nem vou perguntar, mas faz quanto tempo que você não lê a Bíblia com os seus filhos? Eu quero trazer aqui também uma observação que eu acho muito importante para nós. As pessoas não têm tempo mais de comer juntas, de sentar à mesa, de tomar o café da manhã juntos, de almoçar juntos, de jantar juntos. É tudo muito rápido. Mas os pais que estão aqui, por favor, sejam dirigidos pelo Espírito Santo para trazer de volta para a mesa da sua casa os seus filhos, para estar ali, na minha casa, é a minha casa. Na hora que eu sento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos, tem uma regra.
celulares ficam em outra mesa. Sentamos sem celulares na mão, oramos e aí a gente começa a comer e a gente começa a conversar. Irmãos, eu não estou dizendo aqui nada, eu não quero inventar a roda, mas como é que vai haver comunhão, intimidade se não há conversa, se não há aproximação, se ninguém se esforça para mudar? Não, mas é porque todo mundo faz. Ei, você lembra quando a sua mãe dizia: você não é todo mundo? Você lembra? Mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Na sua casa você é o sacerdote. Na sua casa, o que instrui a sua vida é a palavra de Deus, é a sua bússola. Na sua casa, depois do Senhor, você é quem tem a voz de comando. Nós precisamos voltar e nós precisamos nos preocupar com esses detalhes. Eu quero fechar lembrando de Jó. Tem um versículo em Jó, capítulo 1, que Jó se levantava de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número dos seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos, amaldiçoaram a Deus. Jó é um grande exemplo para nós pais, para nós que educamos, nós que somos sacerdotes, que estamos com a missão de instruir os nossos filhos. Ainda que seu filho seja convertido, ainda que ele tenha nascido de novo, ainda que ele seja um servo de Deus, nós podemos pecar como servos de Deus também. E Jó fazia isso. Os filhos de Jó viam o amor que ele tinha pelo Senhor. Os filhos de Jó, os 7 irmãos, as 3 irmãs, eles tinham uma comunhão, existia uma harmonia. Eles faziam banquetes, eles iam na casa de um, iam na casa de outro, eles comiam juntos. E toda vez que terminava a festa, Jó chegava e oferecia holocaustos a Deus e dizia: Senhor, se porventura pecaram contra ti, se te amaldiçoaram, se fizeram alguma coisa errada, perdoa os seus pecados. Ei, Pai, ei, somente Jesus pode nos conduzir a esta condição espiritual de entendermos que, como sacerdotes, ou nós abençoamos os nossos filhos, ou nós amaldiçoamos os nossos filhos, ou somos relaxados com eles, ou somos cuidadosos com eles. Então, dentro da tua casa, menino pequeno, grande, médio, adulto, jovem, seja a idade que teu filho tenha, ore por ele e diga para o Senhor: Senhor, se porventura pecaram contra ti, perdoa-lhes os seus pecados. Senhor, dê a oportunidade deles, a oportunidade que eles precisam, Senhor. E aí, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês: mais vale um filho educado por você, instruído por você, cuidado por você, que você dê atenção, que você invista tempo para a tua casa. Não é fácil educarmos os nossos filhos, mas com o Senhor nós podemos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.